gente, hoje estamos aqui nesta tarde ensolarada, gostosa de domingo aí para transmitir mais um episódio, né, para vocês. A gente está pensando em começar uma nova série falando sobre espiritualidade para quem não tem religião, né? Espiritualidade para quem não tem, sei lá, uma religião aí formal, né? Então, assim, a nossa ideia a princípio era falar sobre coisas, dar recursos para aquelas pessoas que estão meio perdidas na vida aí, né? Assim, né? Que tem, sim, um contato, às vezes, com algo, vamos dizer, mais místico, mais sagrado, mais do campo aí, vamos dizer, da espiritualidade. Mas é algo muito bruto, é algo que vem, assim, às vezes sob a aparência de um problema psicológico, sob a aparência, assim, né, da pessoa estar um pouco atormentada, perturbada e etc, né? Você tá vendo coisas, tá sofrendo coisas, tá passando por dificuldades na vida, né? E às vezes isso vem de uma espiritualidade, às vezes, que não é trabalhada, né? Que não é, enfim, né? Que a pessoa não conseguiu cultivar. Né? Por quê? Né? Porque a gente está num mundo aí que basicamente desertificou toda a espiritualidade, né? Assim, hoje você não precisa ter uma espiritualidade para você ter a sua vida, suas coisas, seu trabalho, por exemplo, né? Então, assim, hoje o mundo está praticamente centrado, né? Como a gente já tinha comentado no episódio passado, no último lá, né? Sobre essa coisa do capitalismo muito bruto, né? De não permitir espaço para nada, né? Na vida das pessoas, né? A não ser que você trabalhe que nem um doido todo dia, né? Então não sobra espaço para os relacionamentos, não sobra espaço para você cultivar os seus hobbies, seu tempo livre, enfim, para você se cultivar pessoalmente, né? Para você ter contato com a natureza, enfim, uma série de coisas. Tudo isso tem sido cortado das nossas vidas, né? Qualquer tipo de relação com uma ancestralidade, com uma história, com um território, né? Tudo isso tem sido cortado. E aí cada indivíduo tem, na minha opinião, a sua veia espiritual, sua raiz espiritual, mas diariamente cortada, né? Pelo secularismo, essa coisa muito voltada para o racional, né? Voltada para essa coisa utilitarista, né? De produzir algo. A primeira pergunta que as pessoas fazem umas para as outras é: o que você faz? Né? Então, assim, ou seja, como é importante hoje o emprego, né? A carreira, o salário, enfim. Então tudo isso tem, como o Max Weber fala, né? Tem feito um desencantamento do mundo, né? Então, diante desse desencantamento, eu queria trazer reflexões, ferramentas e formas aí para que você possa, então, reencontrar sua espiritualidade, possa trabalhar sua espiritualidade sem necessariamente ter que ir frequentar uma igreja, por exemplo, né? Então, inicialmente, eu queria trazer para vocês algumas referências. Vou usar bastante as obras do Joseph Campbell, tá? Assim, que eu acho que é ótimo para abrir essa ideia, né, do que é uma religião para além dessas religiões formais, né? Então, inicialmente, ele fala sobre o mito, né? Aqui eu vou fazer umas leituras dele com vocês aí, tá? Então, essa primeira leitura fala de um livro chamado Tu és Isto, né? Que fala sobre o mito, né? E de que maneira as pessoas hoje encaram o mito, né? Vou fazer leitura de um outro livro também, que comenta essa polaridade entre mito e logos, né? E dessa relação meio conflitante que a gente tem hoje em dia, né? Então, para iniciar, eu vou contar essa anedota aqui do Joseph Campbell, né? Ele fala assim, ó: a palavra mito significa uma falsidade. O mito é uma mentira. Isso aqui quem fala é um apresentador num programa de rádio, né? O Joseph Campbell foi convidado para um programa de rádio e a primeira fala do entrevistador é essa, né? Ó, a palavra mito é uma mentira, é uma falsidade. E aí o Joseph Campbell retruca, né? Ó, não, o mito não é uma mentira. E aí ele vai dar a definição dele de mito lá, falando, né, do corpo de imagens, legados para nós através das tradições religiosas e tudo mais, né? E aí no final dessa fala toda o apresentador vai dizer de novo: não,
o mito é uma mentira, né? E aí vai ficar esse bate-boca, né? Não, é uma metáfora, daí ele vai falar, né? E aí, lá pelas tantas, né, depois de bater boca o programa inteiro, o Joseph Campbell vai pedir pro apresentador um exemplo, né? Então ele vai falar assim, então me dê um exemplo de uma metáfora. E aí ele retruca, né? Não, mas me dê você um exemplo de uma metáfora. E aí ele insiste, né? Não, agora eu que estou fazendo a pergunta para você. E aí, faltando um minuto para encerrar o programa, o apresentador fala assim, tá, eu vou tentar. Eu tenho um amigo chamado John que corre muito depressa. E as pessoas dizem que ele corre como um cervo. Eis aí uma metáfora. E aí o Joseph Campbell vai corrigi-lo, né? Vai falar assim, não, essa não é a metáfora. A metáfora é John é um cervo. E aí o apresentador vai retrucar, não, mas isso é uma mentira. E aí o Joseph Campbell encerra falando, não, isso é uma metáfora. E aí ele vai concluir, né? Isso me fez refletir que metade das pessoas do mundo pensa que as metáforas de suas tradições religiosas são fatos. E outra metade sustenta que não são, de modo algum, fatos. O resultado é que temos pessoas que se consideram crentes porque aceitam metáforas como fatos. E temos outros indivíduos que se classificam como ateus porque acham que as metáforas religiosas são mentiras. Né? Então, assim, essa entrevista vai dar essa ideia, né, um pouco combativa do que a gente tem hoje, digamos assim, de um ateísmo científico e etc. De como as pessoas encaram as religiões em geral, né? Ou seja, como se fosse uma série de histórias, de dogmas que as pessoas precisam acreditar e engolir para poder participar daquele culto, né? Outras pessoas vão dizer, tomando uma linha mais positivista, vamos dizer assim, né, que as religiões são maneiras simplistas e primitivas de explicar o universo. E que hoje a gente faz isso de uma forma muito mais competente com as ciências, né? Então, assim, para que então a gente ainda precisa da religião se a gente já tem todo um corpo de explicações, né, da física que vão dar conta de todos os fenômenos quase, né? Que vão explicar muito melhor, por exemplo, o fenômeno da chuva, né, por exemplo, né? E aí algumas pessoas me falam às vezes, né, mas Paulo, essa ideia indígena, por exemplo, de que a chuva vem por causa do deus tal, né, é a ideia que os indígenas têm para explicar o fenômeno da chuva, mas que hoje a gente sabe que é o ciclo da água, que aquilo é vapor condensado e etc. Né? Ou seja, que é muito mais verdade do que a historinha, né, do Deus lá que faz chover, por exemplo. Né? Então, assim, essa confusão entre mito e logos. Né? Então, assim, como se os dois estivessem aqui para fazer o mesmo papel. Né? Então, assim, essa primeira parte eu gostaria de tentar discriminar um pouco isso, né? De que cada um tem o seu papel, né? Que o logos tem o seu papel, o mito tem o seu papel, né? Que a religião não tá aqui para dar conta dessa explicação mais mecânica da existência, né? Uma explicação mais efetiva. Isso não faz sentido para o índio, por exemplo, né? Que aquela mitologia do índio não está ali para explicar o fenômeno da chuva, né? Que aquilo ali é muito mais uma manifestação de uma rede, né, de significados e histórias que vão dar sentido à existência dele. Né? Então ali está muito mais em jogo a existência do índio em sua comunidade, em sua história ancestral, do que a explicação dos fatos que estão ao redor dele. Continuando aqui, né, essa diferenciação entre mitos e logos, né, eu acho bem legal para a gente abrir um pouco o universo religioso, né, para além de, digamos assim, de uma série de dogmas e historinhas que estão aí para explicar a nossa realidade, né, e as coisas, como se fosse uma espécie de ciência imaginária, né? O que eu quero dizer, bom, não, cada um tem o seu campo e a gente tem muito a aprender justamente com uma percepção do que é o mito, né? E de como a metáfora
mitológica que o Campbell traz aqui, ele vai abrir insights muito interessantes sobre a nossa vida, né? Sobre como a nossa identidade se organiza, como a nossa identidade vai crescendo em existência, vamos dizer, né? Vai ganhando reflexos assim que são atemporais, né? Acho muito bonito isso. Mas vamos lá, vou ler agora aqui um texto de uma obra chamada Deus. Essa autora se chama Karen Armstrong, né? E ela escreveu um livro chamado Deus. Ela tem várias obras sobre a religião, né? E aqui eu vou fazer uma leitura breve aqui do início, da introdução dessa obra. Um cético moderno achará impossível aceitar a conclusão de Steiner de que o que está além da palavra humana fala de Deus. Mas isso talvez se deva à nossa ideia muito limitada de Deus. Não praticamos e por isso perdemos a aptidão para a religião. Nos séculos XVI e XVII, época que os historiadores consideram o início da Era Moderna, os ocidentais começaram a construir uma nova espécie de civilização, governada pela racionalidade científica e baseada economicamente na tecnologia e no investimento de capital. O Logos obteve resultados tão espetaculares que o mito caiu em descrédito e o método científico se firmou como o único meio confiável para alcançar a verdade. Isso dificultaria ou até mesmo impossibilitaria a religião. Os teólogos começaram a adotar os critérios da ciência e os mitói do cristianismo passaram a ser tidos como suscetíveis de verificação empírica, racional e histórica, submetidos a um estilo de pensar que lhes era estranho. Filósofos e cientistas já não viam sentido no ritual, e o conhecimento religioso se tornou puramente teórico. Perdemos a capacidade de interpretar as velhas histórias de deuses caminhando pela terra, mortos saindo do túmulo, mares se abrindo miraculosamente. Passamos a entender conceitos como fé, revelação, mito, mistério e dogma, de uma forma que muito surpreenderia nossos ancestrais. O significado da palavra crença mudou, de maneira que a crédula aceitação de doutrinas religiosas se tornou pré-requisito da fé, tanto que hoje, com frequência, chamamos as pessoas religiosas de crentes, como se sua principal atividade fosse aceitar em confiança dogmas estabelecidos. Essa interpretação racionalizada da religião resultou em dois fenômenos tipicamente modernos: fundamentalismo e ateísmo. Há uma relação entre ambos. A devoção defensiva, popularmente denominada fundamentalismo, irrompeu em quase todas as grandes religiões ao longo do século XX. Desejosos de chegar a uma fé inteiramente racional e científica, que sacrifique o mitos ao logos, os fundamentalistas cristãos interpretam as escrituras como uma literalidade que não encontra paralelo na história da religião. Nos Estados Unidos, os fundamentalistas protestantes elaboraram uma ideologia conhecida como ciência da religião, que considera os mitói da Bíblia cientificamente acurados. Eles têm lutado contra o ensino da teoria da evolução nas escolas públicas, porque contradiz a história da criação narrada no primeiro capítulo do Gênesis. Historicamente, o ateísmo raras vezes consiste numa cabal negação do sagrado, mas quase sempre rejeita determinada concepção do divino. Aqui dizendo que, o ateísmo não é um ateísmo contra Deus ou contra o sagrado, mas contra uma determinada visão de Deus. Muito coerente com essa nova cristandade que acha que a Bíblia é cientificamente acurada. Nos primórdios de sua história, cristãos e muçulmanos eram chamados de ateus pelos pagãos contemporâneos. Não porque negassem a realidade de Deus, mas porque sua concepção de divindade era tão diferente que parecia blasfema. Portanto, o ateísmo depende, parasiticamente, da forma de ateísmo, de teísmo, que está procurando eliminar e se torna sua imagem invertida. O ateísmo ocidental clássico se desenvolveu durante o século XIX e o início do século XX. Feuerbach, Marx, Nietzsche e Freud, cuja ideologia era essencialmente uma reação à percepção teológica de Deus que se formara na Europa e nos Estados Unidos ao longo da Era Moderna. O ateísmo mais recente de Richard Dawkins, Christopher Hitchens e Sam Harris é diferente porque se concentra no Deus dos fundamentalismos,
Porque esses 3 autores afirmam que o fundamentalismo constitui a essência de toda a religião. Olha lá. Isso enfraquece sua crítica, porque, na verdade, o fundamentalismo é uma forma de fé inortodoxa que, com frequência, deturpa a tradição que está tentando defender. Mas os novos ateus têm um público numeroso, não só na Europa secular, como até mesmo nos Estados Unidos, que são mais convencionais no tocante à religião. A popularidade de seus livros indica que muita gente está confusa e até furiosa com o conceito de Deus que lhes foi legado. Eu vou ficando por aqui para não ficar muito extenso, né? Mas, enfim, a Karen Armstrong aqui, ela pontua da mesma maneira que a gente já iniciou, né? Aquela entrevista do Campbell, por exemplo, né? Falando que a metáfora é uma mentira, né? Ou seja, que a mitologia é uma forma mentirosa de explicar as coisas, fantasiosa, etc. E que a verdadeira explicação é a racional, é a científica, e aí vai. Né? Se a gente fica nesse antagonismo, de fato a religião vai sendo esvaziada mesmo. Né? A gente não tem mais um porquê acreditar na religião. Se ela de fato só é uma versão meio que infantil e fantasiosa, né? Uma forma meio regressiva, né? do ser humano de fugir da realidade, né? Como o Marx coloca. Né? Então, assim, o que eu queria hoje aqui nesse programa é dizer que não, tá? Assim, que a religião não tem nada a ver com uma explicação racional das coisas, ou para dar conta dos fenômenos que estão ao nosso redor. Mas que o campo do sagrado e do religioso tem a ver, assim, com uma espécie de sentido existencial, com você se encontrar na existência, e você perceber, digamos assim, de que maneira você se organizou aqui, você veio a existir nesse planeta, com essa cultura e com as pessoas que te rodeiam, né? Que tudo isso tem uma relação, inclusive com a história no qual você se insere, né? E de como a gente pode, então, fazer uma busca, digamos assim, de uma relação com a transcendência, né? com enfim, talvez um outro plano, né? que esteja aqui entre nós também, né? E de que maneira a gente pode enriquecer a nossa existência. Eu brinco assim, né? Eu falo que, bom, se a gente entende o Sol como uma bola de hidrogênio em fusão nuclear, né, que vai produzindo hélio, sei lá, eu poderia definir o Sol dessa forma. Né? Mas eu acho que essa definição não cria uma história, né? Essa definição não me dá, digamos assim, uma impulsão no sentido de me identificar com o Sol, de criar uma relação com o Sol, de, digamos assim, perceber a minha história como participante da história desse cosmos que me rodeia. Então eu vejo que as explicações científicas, elas não criam identidade, né? Elas não criam, digamos assim, um sentido para a existência. Né? Elas apenas explicam, né? De uma forma às vezes não muito poética. Assim. Então, assim, resgatar, digamos assim, essa poesia da existência, na minha opinião, tem muito a ver com essa busca do religioso sem uma religião. Vamos lá, né, gente? Para encerrar, vou fazer uma última leitura aqui de uma introdução do livro do Tu És Isto, né, do Campbell, que fala o seguinte, ó. Assim, o nascimento virginal não se refere à condição biológica de Maria, mãe de Jesus, mas a um renascimento do espírito que todos podem experimentar. A terra prometida não se refere a uma localização geográfica, mas ao território do coração humano, no qual qualquer um pode penetrar. As conotações da metáfora religiosa são ricas, atemporais e se referem não a um outro alguém no mundo exterior de uma outra era, mas a nós e a nossa experiência espiritual interior exatamente agora. Como observa Campbell reiteradamente, a busca espiritual só pode ser empreendida por nós mesmos, isto é, não podemos esperar que bispos e rabinos realizem por nós. Deste modo, na história dos cavaleiros da saga arturiana, cada um devia encetar a busca pelo Graal, uma meta espiritual, não material, ingressando na floresta da região mais escura desta, ou seja, no lugar onde ninguém abrira uma trilha antes. A inércia da religião organizada constitui um rapto constante do crescimento espiritual. É inevitável que tenhamos que construir nossa própria senda
em lugar de trilhar a de outra pessoa. Então, assim, eu acho que se você está buscando a sua espiritualidade sozinha, né, aí no seu canto, fazendo suas pesquisas, ou até mesmo sofrendo com a espiritualidade, tentando achar um caminho aí, né, siga a gente, acompanhe nossos programas, a gente vai estar aí com você tentando te dar mais ferramentas, mais ideias, mais obras, enfim, mais um caminho aí para você poder cursar o seu próprio caminho, para você ter mais, assim, ferramentas para abrir as suas trilhas espirituais aí na vida. E eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Um momento onde cada um precisa iniciar o seu próprio caminho, né? Onde os caminhos já dados não estão mais fazendo sentido para a gente, né? Então é isso aí, gente. Espero que vocês gostem e até a próxima. Um abraço a todos.